Terra Firma! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Liz Roder, com o coraçãozinho palpitante aqui. Eu esqueci o microfone de novo. Ai, 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 ai. Eu levanto às vezes pra ligar o ventilador. Precisei ligar o ventilador, que tá um calor aqui. Precisei. E aí tirei o microfone e sempre esqueço de pôr o microfone de volta. E o duro é que às vezes eu deixo o microfone em cima do notebook aqui, aí o notebook fica... Vocês já ouviram em outros vídeos. Então, hoje eu vou convidar vocês. Então, eu sou o professor Luiz Roder, canal Terra Firma Society. Vou convidar vocês para deixar o like, o dislike, vir participar do canal, acionar sininho que o YouTube pede pra gente fazer, né? Apesar que eu sempre fiz. E hoje eu recomendo Netflix, o documentário que ganhou da Democracia em Vertigem. Merecido, tá? Eu não concordo com um monte de coisa que foi feita, com a sacanagem que fizeram com a Dilma, com essa palhaçada que aconteceu no Brasil, mas aquele Democracia em Vertigem, ele força a amizade em alguns momentos ali. Mas vamos ao que interessa. O documentário que ganhou o Oscar concorrendo em 2020, né? Que ele é de 2019, chamado Indústria Americana, ou American Factory. Ele é dirigido pela Julia Reichert e do Steven Bogner. O Steven Bogner, se não me engano, já ganhou outros Oscars com documentário lá. Ele é um documentarista famoso nos Estados Unidos. E o que ele vai contar? Ele vai contar a história de uma cidade nos Estados Unidos que vai acontecer o quê? Eles vão... Eles tinham uma fábrica de vidros para carros. E nos Estados Unidos, aqui eu sou do ABC, tá? Para quem não sabe. Olá, Brasil! Eu sou do ABC, o ABC tem uma história, né? De empresas que vieram para cá, da indústria automobilística, muito das cidades de Diadema, Mauá, São Caetano, Santo André, São Bernardo, tem a sua história em volta, durante muito tempo associada à empresa automobilística. A gente teve agora a Ford que foi embora, né? E a tendência está sendo essa. E o que acontece? Lá nos Estados Unidos você tem as cidades que crescem em torno de uma indústria. E essa fábrica que fazia vidros fechou. E a cidade ficou desempregada, a cidade entra numa recessão. E aí entra a empresa Fuyao, de um bilionário chinês, né? E compra essa empresa e vai fazer com que ela seja produtiva de novo. E aí esse documentário vai acompanhar este processo dessa empresa. Então o que acontece? Os funcionários, todos felizes de poder ter emprego de novo, a esperança das famílias, né? O ponto de vista dos funcionários. Só que o que essa empresa faz? Ela traz um grupo de chineses para morar nos Estados Unidos e ensinar para os americanos como que os chineses trabalham, para mostrar o sistema de como funciona a empresa. E é interessante que tem sempre os lances assim, de aquelas coisas orientais, de hierarquia, e entender que as empresas na China, elas dão muito lucro, e os produtos chineses são muito mais baratos pela falta de direitos e condições dos funcionários de lá. Por isso que está quase impossível você concorrer com produtos chineses. As condições de trabalho, o quanto eles recebem lá é muito diferente do que acontece com a indústria americana, com a indústria brasileira, de outros lugares. Então o encarecimento que você tem, além do Brasil ter uma série de impostos, de não ter uma série de contrapartidas, nos Estados Unidos, o funcionário ele tem uma série de questões que são respeitadas pelos sindicatos. Entender que os sindicatos nos Estados Unidos também têm algumas questões meio complicadas. Muitos sindicatos são envolvidos com a máfia, né? Você tem situações de dominação de sindicato, né? Você tem não é tão simples assim. E aí, este documentário ele vai mostrar o processo
da relação entre os funcionários americanos e chineses. E no começo todo mundo bem, todo mundo feliz. E aí eles entrevistam esses chineses, entrevistam os americanos. Eles dão uma noção de até onde veio aquela pessoa até ali. E aí você começa a ver o choque cultural e a ruptura entre essas duas sociedades. Os chineses achando que os americanos são vagabundos, corpo mole, que não gostam de trabalhar, que são cheios de mimimi, porque eles assim... Porque o que é doido é que os chineses começam a ter uma liberdade nos Estados Unidos que eles não tinham lá na China. E, ao mesmo tempo, as condições são muito melhores para eles na empresa americana do que é lá na China. Mesmo eles tentando juntar dinheiro e mandar para a China. É meio como o pessoal do Brasil que vai para o Japão lá, que abre mão de uma série de confortos para poder juntar o dinheiro e mandar aqui para o Brasil. Né? Que a gente teve esse fenômeno no começo dos anos 90 e seguiu durante um bom tempo. E aí os americanos não conseguiram entender o motivo pelos quais os chineses se sujeitam àquelas coisas, tipo falta de segurança, e a empresa começa a ter uma série de problemas e não bater as metas de produtividade. E aí você começa a ter todas essas tensões vindo para discussões. Então tem aqueles funcionários americanos, aí os americanos começam uma greve, os chineses não entendem o que é esse conceito de greve. Meu, é muito interessante. É muito interessante porque o que é legal nesse documentário? Ele vai dar um parâmetro para nós do choque de ideologia oriental e ocidental dentro desse novo capitalismo que existe. Porque a gente está vivendo, a China é comunista? Sim, mas ela vive no novo capitalismo. A China aprendeu a ler o mercado e ela se aproveitou de uma série de coisas para dominar o mundo hoje. Bem ou ruim, e não dominar o mundo só. Eles querem. Não, eles querem consumir como a gente. Eles entenderam que eles precisam gerar um mercado lá dentro, mas ao mesmo tempo eles têm que ter. Que eles precisam participar das regras do jogo mundial. Só que essas regras do jogo mundial, eles estão fazendo do jeito deles. E por isso que eles conseguem vender os produtos mais baratos. A China tem um fenômeno, não vai falar nesse documentário, mas que me lembrei agora, de cidades fantasma. O que são cidades fantasma? São cidades com grandes empreendimentos imobiliários em que os chineses compram esses apartamentos, mas não vão morar lá, deixam para alugar para alguém. E no final acaba ninguém. Então eles estão começando a viver esse novo capitalismo deles. Um capitalismo que eles não tiveram chance até hoje. Mas eles estão fazendo do jeito deles. E essa mão de obra barata deles permitiu, com um governo totalitário, tá? Eu já fiz vários vídeos aqui. Eu falei tem um vídeo da política do filho único. Eu falei tem um vídeo aqui de Tiananmen, né? Que é o processo da paz mundial. Então, assim, a China consegue isso também porque ela oprime a população. Tenta lá fazer uma greve para ver. E o americano, com aquela ideia dele libertária, democrática dele, que não entende que, tipo, ele não vai conseguir competir com aquele funcionário chinês. Tem uma hora assim, então é uma empresa que faz vidro, e o vidro quebra, e o cara, tipo, o chinês lá, limpando, catando os vidros, sem óculos de segurança, assim, e o americano olhando pra ele assim, falando, mano, mas não pode fazer isso. E o cara, lá é normal. Então você vai ter esse choque de culturas, mas principalmente de visões econômicas de como tratar o funcionário. É muito legal, é muito interessante. No final não vai dar certo, eles vão fechar a fábrica que está nos Estados Unidos. Mas dá uma olhadinha lá, é legal esse lance da construção, da esperança desses dois mundos, dessas duas visões entrarem, e é legal o chefão lá que vem nas reuniões, aí você tem o puxa-saco mor chinês, né, que o cara quer tá bem, meu, é muito interessante, muito bem feito esse documentário e merecidamente ganhou o Oscar de melhor documentário, beleza? Então eu recomendo a Indústria Americana da Netflix. O poema de hoje, vamos ver, chama Surpresos. Esse poema eu fiz, é um poema de amor, não é de amor, é um poema de confrontação. Chega uma hora que você
cria uma expectativa, você tenta um sonho junto com a outra pessoa e você vê que esse sonho não vai conseguir dar certo. E você entende, que é o que acontece no filme, que os dois lados queriam que isso desse certo e criam um sonho em comum. Mas pela falta de colaboração dos dois lados, acaba não dando, esse sonho não se realiza. E a única coisa que resta é a ruptura entre as duas partes. Acho que eu já expliquei o poema, então vamos à leitura do poema. Surpresos. Chega uma hora em que cansamos de brigar, discutir e analisar a mesma questão de sempre, que não muda ou evolui. E de tanto elaborar, começamos a pensar se o que tem que mudar não pode mais se transmutar e de novo renascer, ofertando aos envolvidos uma nova chance ao que parecia ser eterno, mas que se descobriu ter, talvez, um prazo de validade. Às vezes a gente quer muito uma coisa com a outra pessoa, a gente se esforça, e tanto nós quanto a outra pessoa, a gente continua insistindo em algo que na sua essência não tem como dar certo. A gente não vai conseguir fazer com que isso vá para frente, com que isso se concretize. E às vezes a maior evolução que a gente pode apresentar numa relação, seja ela de trabalho, de amizade ou de um casal, é saber a hora de parar, é saber a hora de cada um seguir o seu caminho e os dois lados serem felizes, cada um do seu lado. Beleza? Diz aí, você já assistiu esse documentário? Você já conhecia? Você já tinha pensado nessas questões? Esqueci de falar alguma coisa? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem participar da comunidade Terra Firmeza, deixar um abraço pra galera de sempre aí, Éder, Beto, Shirley, Felipe, Macário, Roquigério, e quem mais sempre, Neto, Daisy, Laís, que tem assistido alguns vídeos. A Laís, tadinha, ela ficou doente, ela teve que tirar, doente não, ela teve que tirar um dente do siso, ficou inchadaço assim e tal. E aí ela acabou nesses dias aí dando tempo para ela poder assistir alguns vídeos, ela até comentou aqui, obrigado, Laís. Que a gente continua insistindo nas nossas coisas, né? É muito difícil você, como eu já falei aqui, a Dulce, a esposa do João, mãe do João Vitor, ela disse aqui uma vez, motivo para você desistir nunca vai faltar, basta você escolher alguma coisa e criar em cima disso. O difícil é você achar motivos para continuar, você tem que achar motivos para fazer a coisa continuar funcionando e andando em frente. Beleza? Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.